Donald Trump e os Estados Unidos são as terríveis bestas, pastor Marcos, profetizadas ali no Apocalipse capítulo 13? Estava pensando enquanto você falava, irmão Williams, porque eu até acredito que quem pensa, né, se tratar dos Estados Unidos de uma das bestas do Apocalipse, e agora, né, com a possibilidade do Donald Trump voltar à presidência desse país, eu até acho que as pessoas que pensam dessa maneira, muitas delas são sinceras, né? Realmente acreditam que esta potência, né? Porque Estados Unidos é uma das grandes potências do mundo, né? Com o final da Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, os Estados Unidos durante algum tempo era praticamente a grande potência que mandava e desmandava no mundo. Então, tanto poder acumulado nos faz pensar, né? Porque quando a gente fala em Apocalipse, principalmente o capítulo 13, que vai falar sobre essas bestas, né? A gente pega aqui a primeira besta, né? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso, boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, essa é a primeira besta. A segunda besta, né, nesse mesmo capítulo, é descrita da seguinte maneira: vi ainda outra besta emergir da terra, tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Então, quer dizer, a gente fica se perguntando o que seriam essas bestas, né? E aí surge todo tipo de especulação, ainda mais quando acontece um atentado como esse, né, contra o candidato favorito, né, nas eleições dos Estados Unidos, que acontecerão agora no fim do ano. Mas há uma base bíblica para dizer que Trump ou então os Estados Unidos sejam uma dessas bestas? Vamos lá, queridos. Né? Primeiro nós temos que entender nas Escrituras o que é uma besta, né? Então, quer dizer, aqui a gente viu que a primeira besta, ela sobe do mar, né? Ela emerge do mar. O que é mar e o que é besta, né? Quando nós lemos o capítulo 2 e o capítulo 7 do profeta Daniel, nós entendemos isso, porque lá é explicado, nos é dito que aqueles animais que também eram bestas, eles são reinos, eles são, hoje nós chamaríamos de nações, hoje nós chamaríamos de impérios, essas criaturas, essas bestas. Então a primeira coisa que nós aprendemos com essa interpretação é que o Trump em si não pode ser a besta, né? Ele não é um reino, né? Ele é uma pessoa dentro, né, de uma nação muito poderosa. Agora, os Estados Unidos podem ser este reino, podem ser essa nação. Nós temos que procurar resposta, na verdade, lá em Daniel, porque o grande erro das pessoas é querer interpretar o Apocalipse de maneira isolada, né? Isso é um erro tremendo, né? O Apocalipse, ele é todo referenciado pelo que nós chamamos de Antigo Testamento. Essa parte das Escrituras que continua em vigor, e muita gente tenta dizer que foi abolida por Cristo e não foi abolida, o Apocalipse honra, porque ele é todo constituído de elementos, né, referentes a essa primeira parte. Então, ali você tem altar, ali você tem sacrifício, ali você tem o cordeiro, ali você tem essas próprias bestas
que nós veremos a contrapartida no Antigo Testamento, e é por lá que você deve começar o teu estudo para compreender, né? Senão você vai entender errado. O Apocalipse não pode ser interpretado de maneira isolada, porque senão certamente você não vai compreender o que Deus quer dizer. E como é que nós podemos entender o Apocalipse melhor? Como que nós podemos entender esta besta de uma maneira melhor? Nós entendemos ela também observando uma outra profecia, também sobre o futuro mundial, também sobre grandes impérios que surgiriam, que está lá em Daniel 2. Em Daniel 2, nos relatado que Nabucodonosor teve um sonho, o rei da Babilônia, e não lembrava o sonho, mas ele ficou muito agitado, ele ficou muito transtornado, né? Ninguém no reino conseguia saber que sonho era esse. Ninguém no reino sabia interpretar, já que não sabia nem o sonho. E Nabucodonosor ele queria matar todo mundo lá, todos os seus sábios. Mas eis que Daniel, o jovem hebreu cativo na Babilônia, ele então procura, né, o assessor direto do rei Arioque e pede um dia para ele. Lhe é concedido esse prazo, tempo no qual ele ora a Deus e Deus revela para ele. E então Daniel conta o sonho ali no capítulo 2. Ele então vai falar o seguinte, vai falar que ele viu uma estátua com uma cabeça de ouro, com peito e braços de prata, com o ventre e o quadril de bronze, com as pernas de ferro e os pés como continuação das pernas de ferro e barro, até os seus 10 dedos. E ele diz ainda que, logo após ver isto, é cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e essa pedra é lançada contra os pés da estátua. Então ela acerta os pés e derruba toda aquela estátua. Tudo vira um montão de pó, que é levado pelo vento. E aquela pedra, ela se torna cada vez maior até ocupar toda a terra. Então este é o primeiro sonho. Nos é revelado que o primeiro império, a cabeça de ouro, é Babilônia. Veja, é sempre um império ou um reino. Claro, pode ser representado também por uma pessoa. No caso de Babilônia, né, nós sabemos que a duração do seu poderio foi justamente e principalmente durante o reinado de Nabucodonosor. Depois, nos é dito que viria o peito e os braços de prata, representando ali, também interpretado nas próprias profecias de Daniel, principalmente no capítulo 8, né, quando ele vê essa mesma visão de outra maneira, ele vê esse peito, esses braços, como sendo, na verdade, um carneiro com 2 chifres, e ele diz, ali são os medo-persas, e de fato, né, eles que conquistam Babilônia. Depois dos medo-persas, vem o terceiro reino, que são os greco-macedônios, né, o Império Grego, né, principalmente na figura de Alexandre o Grande, né, eles conquistam na batalha de Arbela, né, o reino, a hegemonia que antes pertencia aos medo-persas. Depois deles, queridos, no ano 168 a.C., quem conquista a Grécia são os romanos, o Império Romano representando as pernas de ferro. No capítulo 7 de Daniel ele tem um sonho, e neste sonho ele vê a mesma profecia, mas de uma outra maneira. Ele vê emergindo da água 4 bestas. É ali que nós encontramos a interpretação de que cada besta se refere a um reino. E quando nós falamos
em águas, águas significam nações. É interessante porque o mar é agitado quando surge cada um desses animais, um por vez, e não os 4 de uma vez, mas um por vez. O mar é agitado e então emerge esses animais um por vez. Ele é agitado pelos ventos. Os ventos aqui vão simbolizar lutas, guerras, conflitos pelos quais um império toma o lugar do outro. Então veja, o primeiro animal é um leão, tá? Com alguns detalhes aí, né? Asas, por exemplo, simbolizando a velocidade das conquistas da Babilônia. O segundo animal é um urso, né? Um urso representando a ferocidade dos medo-persas. E ele tem 3 costelas na sua boca, simbolizando aí as suas 3 grandes conquistas, os 3 grandes reinos que ele conquista, que é a própria Babilônia, que é a Lídia e o Egito. Depois dele vem um leopardo. O leopardo tem 4 asas. Quer dizer, o leopardo já é um animal rápido, com 4 asas. O dobro das asas do leão, ele se torna ainda mais rápido nas suas conquistas, simbolizando principalmente aí a velocidade com que Alexandre o Grande ele conquista, né, um vasto império na sua época. E, queridos, esse leopardo ele tem 4 cabeças, que simbolizam os 4 generais que vão dividir o reino depois da morte de Alexandre. Essa mesma simbologia nos é apresentada no próprio capítulo 8 de Daniel, quando você tem uma disputa entre um carneiro com 2 chifres, simbolizando a Medo-Persa, né? A Média e a Persa, né? Os 2 chifres são os 2 reinos, né, que estão juntos. Você tem um bode com um chifre proeminente que praticamente voa, né, sobre a terra tão rápido que ele é. E você tem esse bode vencendo o carneiro, né? E o chifre proeminente é arrancado, e então nascem 4 chifres na cabeça dele, representando os 4 generais aí que sucederam Alexandre o Grande. E por fim, no capítulo 7 novamente, nós temos uma criatura indescritível, que a providência divina não encontrou na natureza algo adequado para descrever o que era este império que viria depois. E este império, ele então é representado por uma criatura que assim, ela é assustadora, ela é terrível, que ela pisa, né, e que tem 10 chifres. E de repente surge um outro chifre menor e derruba 3 desses chifres, tá? Então veja, Deus, ele revela de que forma nas Escrituras? Uma profecia revela a outra. A revelação, ela é gradual. Então, lá na estátua, você tem a sequência de impérios mundiais, que não eram os únicos no seu tempo, tá? Vamos deixar isso claro. Tinha outros impérios. Você tem impérios na Ásia, por exemplo, né? Você tem impérios nas Américas, por exemplo, que não estão nas profecias, porque o propósito das profecias não é relatar e retratar toda a história do mundo, e sim mostrar o andamento mundial para o povo de Deus, para que o povo de Deus seja ciente, principalmente revelando locais onde está o povo de Deus, ele esteja ciente do que virá no futuro, para que ele possa confiar em Deus. Então a revelação não é para todo mundo. Por isso que você tem, Williams, por isso que você tem, presbítero Maciel, por isso que você tem, querida que está nos acompanhando aqui, você tem esse tipo de especulação. Ah, Trump vai ser a besta, Estados Unidos vai ser a besta. Eles não entendem. Por quê? Porque essa revelação é para quem o Espírito Santo revela. E o Espírito Santo revela para o povo de Deus. Então você quer aprender
a realidade das Escrituras, venha para a igreja verdadeira. Venha buscar entre o povo de Deus o conhecimento. Tá? Então o objetivo não é prever o futuro mundial simplesmente, mas revelar o que há de vir e o que agora falta tão pouco tempo para acontecer. Mas então, se você tem essa sequência na estátua, que revela o caráter político desses reinos, você tem Babilônia, Medo-Pérsia, depois você tem Grécia e, por fim, Roma. É esperada essa mesma sequência nas outras revelações. Então você tem lá em Daniel, capítulo 7, você tem agora a revelação mostrando o caráter desses reinos. Então você tem o primeiro animal simbolizando Babilônia, o segundo simbolizando Medo-Pérsia, o terceiro a Grécia e o quarto Império Romano. Tá? Agora, veja bem o que nós lemos aqui no Apocalipse, no capítulo 13, queridos. Vamos lá. Nos é dito: vi e era semelhante a leopardo. Leopardo, quem que era? Grécia. Com os pés como de urso, Medo-Pérsia, e boca como de leão. Então nós sabemos, lá por Daniel, que cada um desses impérios, eles não seriam extintos ou acabados de uma hora para outra. Eles seriam derrotados, mas a sua essência permaneceria por mais um tempo nos impérios que o sucediam. E uma das grandes características do Império Romano, justamente, meus amados, era assimilar culturalmente os impérios antecessores. Então, no direito romano, você tem muito de Babilônia, por exemplo, o Código de Hammurabi, onde está o princípio de Talião, olho por olho, dente por dente. Né? Você tem no Império Romano ferocidade, como da Medo-Pérsia. Você tem a religião e você tem também deuses e filosofia de acordo com a Grécia. Então, queridos, o Império Romano ele é uma síntese disso. E esta besta, ela vai justamente apresentar essa síntese. Quem é esta besta? Esta besta é o Império Romano. Nós falamos o Império Romano, tá? Mas veja, aqui se trata não de um reino físico. Aqui se trata de um poderio, uma potestade espiritual. Porque lá depois, no Apocalipse, é dito que esta besta é lançada no lago de fogo e enxofre, como um reino, né? Um reino que politicamente ele já desapareceu, né? Roma cai em 476, né? O Império Romano do Ocidente, e depois em 1453 cai o Império Romano do Oriente. Como que ele ainda poderia ser lançado no Lago de Fogo? Porque aqui você está falando do poder, da essência cultural, espiritual, sobretudo, né? Então, dessa forma, nos é dito que esse sistema é lançado depois pelo próprio Cristo no lago de fogo e enxofre. Então veja, com isso nós descartamos que nem que Trump ou os Estados Unidos sejam essa besta, mas esta besta, ela está onde? Ela está na Europa. Ela é o Império Romano, queridos. Primeiro, né, como a estátua mostra nas pernas de ferro, a sua fase pagã, ok? Mas aqui no Apocalipse é importante dizer que essa besta, ela continuava com 10 chifres. Então é uma forma de Deus dizer que primeiro haveria uma fase pagã na própria besta e os 10 chifres seriam a continuação dela. A mesma coisa nos é apresentada em Daniel. São 10 chifres também. Isso não é coincidência, tá? Porque justamente representa a coalizão de tribos, de 10 nações que invadem e ocupam aquele espaço do Império Romano do Ocidente após, né, a queda de Roma. Eles mesmos provocam, né, a queda do Império Romano do Ocidente
conquistando aquele espaço. Mas engana-se quem pensa que são impérios pagãos, que são reinos paganizados, né, que esses bárbaros, né, não tem nada. Olha, todos são reinos cristãos, são todos cristianizados. Olha que interessante isso, são todos cristianizados. E aí, queridos, o que mais acontece nessa história? Você tem aí os 10 reinos, né? Os 10 reinos bárbaros que eles invadem, né? E invadem Roma. E aí, olha só, esses 10 reinos, você vê, os 10 são representados nos 10 chifres, tanto da criatura de Daniel quanto da besta do Apocalipse. E nos é dito que nesses 10 chifres estão diademas. Diademas são coroas. E profeticamente nas escrituras, essas coroas, elas denotam o tempo exato em que esta profecia vai acontecer. Então, embora a besta, né, ela no seu corpo, ela já venha desde a fase pagã de Roma, a atividade aqui dessa besta no capítulo 13 ocorre durante o tempo em que esses chifres existem, tá? E esse tempo, queridos, não vai só até 476, porque nos é dito que uma das cabeças é ferida de morte. Esta cabeça que é ferida de morte, esta cabeça, ela é o último dos Césares. Lá no capítulo 17, essa mesma profecia ela é repetida, desta vez com uma besta e uma prostituta, revelando mais bem definidamente o caráter religioso que adquire o Império Romano depois do ano 476, um pouco mais para frente. E nos é dito que esta besta, as 7 cabeças dela são 7 montes, os 7 montes nos quais Roma se assenta, mas também 7 reis, que são 7 formas de governo romano. Nos dias de João, até chegar o ano 476, Roma é um império romano. E veja bem, queridos, quando cai o último César, é como se essa cabeça fosse ferida de morte. Então, ali, durante anos, há um vácuo de poder. Roma, ela é governada na sequência por três dos impérios bárbaros, dos reinos bárbaros, que acabaram conquistando a cidade, conquistando a capital. Esses 3, veja bem, eles não aceitam o governo da igreja, eles não aceitam a supremacia do bispo de Roma e o governo de Roma. Então, o que acontece? Em 527, o imperador romano do Oriente, Justiniano I, ele assume o reino. Roma, ele passou pela mão dos Érulos, depois ele passou pela mão dos Vândalos e, por fim, os ostrogodos estavam nele. Os ostrogodos, só que Justiniano tinha um propósito. Ele queria restaurar o domínio romano, né, do Império Romano ao longo do Mediterrâneo, mas, sobretudo, ele queria restaurar o poder da igreja. Ele era um estudante, né, das escrituras, e ele acreditava que tudo que não fosse de acordo com a ortodoxia de Roma, do bispo de Roma, era taxado como heresia. Então ele entendeu que era uma missão dele fazer com que todos obedecessem o bispo de Roma, e assim ele vai
e ele dá a supremacia ao bispo de Roma no ano 533. Mas Roma estava politicamente controlada pelos ostrogodos. Então Justiniano vai e conquista Roma, derrota os ostrogodos. E o que acontece? Ele permite então que politicamente Roma ela possa voltar a ter poder, principalmente o eclesiástico, pelas mãos do seu bispo. Então o Império Romano não acaba, ele continua por meio da religião. E ele continua por meio da religião ao longo dos tempos até os nossos dias. Então, quando nós falamos de profecias, é a isso que nós nos referimos. E não a Trump, não aos Estados Unidos. Essa primeira besta não pode de forma alguma ser considerada nem o candidato a presidente e nem este império, por maior que este império seja, por maior que ele possa parecer uma grande besta, mas não dá para a gente considerar como se fosse a besta do Apocalipse, tá? Eu sei que é muita informação, mas eu acho que deu para você compreender como você chega a essa verdadeira informação. A Bíblia diz que é lei sobre lei ou regra sobre regra. Então é assim que nós estudamos, começando por Daniel, entendendo Daniel 2, Daniel 7 e agora chegando em Apocalipse capítulo 13.